Oi, pessoal, boa noite. Hoje, em nossa disciplina, vamos falar de dois assuntos, dando continuidade à nossa ementa, que na verdade também não deixam de ser assuntos que envolvem questões éticas, questões de tomada de decisões, assim como os assuntos que a gente viu ontem, né, que eram um tanto que polêmicos. Então, hoje vamos falar sobre o processo de morte encefálica no paciente internado em UTI, sobre como ocorre esse processo de morte encefálica e o que é a morte encefálica. Então, a morte cerebral ou encefálica é a mesma coisa, né? A denominação. Alguns neurologistas preferem que a gente chame de morte encefálica, porém o encéfalo é o cérebro em si, não é? É o órgão que faz parte de todos os comandos do nosso corpo, que comanda os movimentos, o funcionamento dos demais órgãos vitais, é quem é responsável pelo centro motor do nosso corpo, é o cérebro. Então, o sistema nervoso central é cérebro e medula espinhal. Mas no indivíduo só se constata o óbito dele quando o cérebro, que é o principal órgão mediador de todas as funções do corpo, deixa de funcionar. Ou seja, quando o cérebro deixa de mandar estímulos para todo o corpo e assim haverá uma falência dos outros órgãos porque houve a morte do principal deles, que é o cérebro. Então, a morte encefálica é a perda irreversível das funções do cérebro após esse órgão ser privado de oxigênio por mais de 5 minutos. Tal privação faz com que as células cerebrais, que são os neurônios, todos nós já conhecemos, a morfologia e a anatomia do cérebro, que sabemos que as células motoras, as células que são responsáveis por esse comando cerebral são os neurônios. Então, quando essas células deixam de receber sangue e oxigênio por mais de 5 minutos, haverá ali uma lesão irreversível e aí o paciente entra em morte encefálica. Para confirmar a morte encefálica, os médicos realizam algumas avaliações para a verificação de sinais em todo o corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a morte encefálica só pode ser confirmada após a perda funcional dos neurônios, que, como falei para vocês, são as células, as unidades morfofuncionais do cérebro. E os fatores que podem desencadear a morte cerebral são lesões, falta de oxigenação, derrames, tumor, overdose e também a glicose baixa. O que eu quero falar com tudo isso a vocês? Que quando o tecido cerebral e os neurônios, que são as células que compõem o tecido cerebral, deixa de ser irrigado por um tempo superior a 5 minutos, seja devido a um tumor ali, então um paciente que tem uma neoplasia, um câncer no sistema neurológico, seja um paciente vítima de overdose, ou seja, usou ele utilizou um excesso de drogas ali na corrente sanguínea, porque ele é usuário de droga químico dependente. Então, essa overdose também faz com que os neurônios deixem de receber essa circulação adequada e acaba entrando em morte encefálica. Existem pessoas que confundem o coma com a morte encefálica, porém, ambas possuem características diferentes. Não significa dizer que um paciente que está em coma, na UTI, vegetando, que ele esteja em morte encefálica, porque o coma é um processo diferente. O paciente ele ainda recebe circulação, mesmo estando em coma, recebe oxigenação cerebral e os neurônios continuam ativos. Já quando ocorre o processo de morte encefálica, há essa interrupção do fluxo sanguíneo e, consequentemente, da oxigenação para o tecido cerebral. Então, é diferente uma pessoa que está em coma daquela que entrou em óbito cerebral. Vários tipos de estímulos externos são feitos de forma a produzir algum tipo de sinal no organismo. Então, a primeira coisa, como é que um médico na UTI e a equipe como um todo constata que o paciente veio a óbito cerebral? Através de uma série de estímulos.
Então é a estimulação dolorosa, a estimulação tátil e a estimulação sensorial. Quer dizer, se o paciente não sente mais, se não tem nenhuma resposta verbal, motora, não abre os olhos, você faz ali um estímulo doloroso nele, você dá um pequeno beliscãozinho e ele não tem resposta, não tem estímulo, não retira o braço na hora ali do beliscãozinho, então isso são indícios de que o paciente ele teve morte encefálica. Mas claro que esse diagnóstico e esse laudo, esse parecer da morte encefálica vai ser dado pelo profissional médico. Inúmeras instituições estimulam os familiares a doarem os órgãos do falecido para pessoas que estão vivas e necessitando daqueles órgãos. Sobre a questão de doação de órgãos, nós falaremos na aula da próxima sexta, aliás, da próxima quinta, que é o tema de doação de órgão na clínica médica, que vocês vão ver tudo sobre o procedimento de doação de órgãos e, claro, principalmente os cuidados de enfermagem. Mas quando o paciente entra em óbito cerebral, o comitê de ética, ali do hospital, normalmente aciona a família para saber se a família vai assinar um termo de doação dos órgãos, que esse termo de autorização vai permitir com que os órgãos sejam extraídos, no caso do falecido, para que possa ser transplantado em pessoas que estão precisando. Então é um gesto assim de muita solidariedade e de muita cidadania na questão da família permitir a doação dos órgãos. E no caso da morte cerebral confirmada, os outros órgãos do paciente eles podem ser doados, como por exemplo o coração, os rins, o fígado, as córneas, que são os transplantes oculares, e tudo isso pode ser aproveitado para outro paciente que poderá salvar a vida de uma outra pessoa. Então, a constatação do óbito cerebral é feita pelo médico, porém, a equipe de enfermagem atua também ali nessa constatação. Quando ocorre o processo de morte cerebral, é importante que vocês saibam que a enfermagem atua retirando todos os dispositivos. Então, se o paciente estava sondado, estava com sonda vesical, de demora para urinar, se o paciente estava com os catéteres venosos, se estava com algum outro dispositivo, com sonda nasogástrica para alimentação, a equipe de enfermagem retira todos esses dispositivos. Se o paciente estava entubado e constatou-se a morte cerebral dele, a equipe de enfermagem retira todos os tubos, claro, com a maior dignidade, com o maior respeito possível pelo aquele falecido, e retirando todos esses dispositivos, irá mandar o falecido para o necrotério para que possa ser preparado o corpo, devido ao óbito, vai ser preparado o corpo para ser mandado para o funeral. Então, basicamente, quando se constata o óbito cerebral, a equipe de enfermagem é responsável por retirar todos os acessos, as sondas, os tubos, os drenos, os dispositivos, os eletrodos ali, né? Que eletrodos são aqueles fiozinhos que se conectam do monitor cardíaco até essa parte do tórax do paciente para monitorar a situação dele cardíaca. Então, todos esses eletrodos, todas as medicações são suspensas, tudo é retirado, porque já foi constatado ali o óbito cerebral do paciente. Sobre essa questão de eletrodos, de todos esses equipamentos que eu estou falando aqui, vamos ter também uma aula só sobre equipamentos e materiais da UTI para que vocês conheçam esses equipamentos, certo? E, se permitido, os profissionais que diagnosticaram a morte do indivíduo, no caso o médico, contratam a central de transplantes, como já falei, caso a família autorize, e também se era uma vontade daquele paciente em vida que ele fosse doador de órgãos, também é feita essa doação através da central de regulação de transplantes e também do comitê de ética do hospital, certo? Esse assunto de morte encefálica não é muita coisa que eu tenho para falar sobre ele, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a recusa dos pacientes ao tratamento quando
por algum motivo religioso, o paciente se recusa a se submeter a algum tratamento. Às vezes não é o paciente, é a família quem recusa. Não quer que o paciente seja submetido àquela terapia por causa dos dogmas e da rotina da crença religiosa que impede determinados procedimentos médicos. Então, a gente sabe muito bem que os fiéis da religião Testemunha de Jeová, eles se recusam à questão de doação de sangue, né? A gente vê muito esse dilema nas clínicas médicas e nas UTIs, pacientes que chegam graves, precisando urgentemente de uma transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea a gente sabe que é realizada por meio de bolsas de hemoderivados. Tem que ter todo um cuidado no preparo, na administração dessas bolsas. Tem um equipo ali específico. O equipo é aquela mangueirinha que vai conectar desde a bolsa de sangue até a veia do paciente por meio de um acesso venoso. E aí são os técnicos de enfermagem que fazem essa hemotransfusão. E o que pode acontecer é que no ambiente de UTI você pode se deparar com um paciente testemunha de Jeová e ele e a família dele se recusarem a receber a doação de sangue. E aí, o que fazer nessa situação? Como proceder? Não é? O que é que a gente vai diante desse dilema? Como é que a gente vai agir? Qual decisão tomar? Então, realmente é um dilema muito ético. Envolve crença, envolve religião. Claro que a gente tem que respeitar a religiosidade e a fé do outro, que também isso faz parte do crescimento de cada um. Porém, digamos que chega um paciente numa situação de choque hemorrágico. Paciente perdendo muito sangue devido a uma hemorragia por causa de uma fratura ou de uma contusão, uma hemorragia interna ali muito grande, ou devido a um quadro de anemia severa, e aí o paciente se recusa a receber a doação de sangue. Diante disso, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro deles é se houver uma ordem judicial, é que a gente poderá fazer essa doação de sangue. Ou seja, a ordem judicial ela é superior à vontade da família. Mas se não houver a ordem judicial e a vida do paciente estiver em iminente risco, né, desse paciente morrer, a gente faz o procedimento mesmo contra a vontade da família, porque subentende-se que o paciente em risco de morte, ele não pode responder por ele próprio. E a família, muito menos. Então a gente só respeita essa decisão da família de não administrar o sangue, os hemoderivados, se o paciente não tiver em risco de morte. Porque ali dá para a gente ir controlando com outros métodos. Administra um soro, o soro já vai aumentando ali o volume plasmático, né, do paciente e já vai ali atenuando mais a questão da perda de sangue. Mas se for um risco iminente, ou o paciente toma a bolsa de sangue, ou ele vai morrer, então a gente deve administrar a bolsa de sangue com o intuito de salvar a vida do paciente. Aí nós temos aqui os pacientes adventistas e de outras religiões, eles também se recusam a alguns procedimentos médicos. Por exemplo, eu não sei se são os adventistas ou se são outras denominações religiosas que não é para realizar nenhum procedimento médico, nenhuma terapia nos dias de sábado. Aí é uma rotina deles, é um dogma deles, né, que eles seguem. Porém, na mesma tecla aqui dos testemunhos de Jeová, chega um paciente no dia de sábado, sobre a vida e a morte, entre a vida e a morte, digamos com uma fratura de fêmur, perdendo muito sangue, ou então com um TCE, um traumatismo crânioencefálico, que nós iremos também falar dele nas outras aulas. E para poder constatar ali se realmente foi um TCE, se o paciente está em coma, ele tem que fazer um exame de tomografia computadorizada. Mas é um dia de sábado. Aí a família, por conta da religião, não permite que se realizem esses procedimentos no dia de sábado. E aí vai o mesmo princípio que eu disse a vocês na questão dos testemunhos de Jeová. Se a vida do paciente estiver em iminente risco dele vir a óbito, então a gente realiza o procedimento e depois a gente vê como é que ficam essas questões éticas e burocráticas. A gente tem que respeitar a religiosidade do paciente? Tem. Mas diante da vida,
O princípio da vida, ele vai demandar um maior, ele sempre vai estar acima do que qualquer dogma religioso. Porque se a gente não realiza ali a terapia que tem que realizar, por exemplo, um paciente chegou intoxicado, envenenado, em coma, tem que realizar uma lavagem gástrica, e aí a família se recusa ao procedimento. Se a gente não realizar e for de acordo com a vontade da família, nós estaremos sendo omissos e desrespeitando o juramento em que a gente faz quando a gente se forma de prestar cuidados emergenciais aos pacientes críticos. Então, entre um dogma religioso e entre o meu diploma, o meu certificado, o meu Corém, eu prefiro defender o meu Corém, porque eu lutei, eu paguei o curso muito caro, ou razoável, eu me dediquei, consegui dinheiro, tirei o meu Corém, e aí a gente tem que ter esse amor, esse zelo à nossa profissão, para que a gente não possa responder futuramente a um processo judicial, porque a gente deixou de realizar um procedimento. Aí nós temos aqui também um tópico que diz assim: a fé na contribuição espiritual e recuperação do paciente. A fé é muito importante. A fé, como já dizia o velho ditado, né, move montanhas. E tá lá, é bíblico. A fé move montanhas. A fé, a espiritualidade, a religiosidade ajuda muito na questão da recuperação do paciente. Entretanto, quando as decisões da família e do próprio paciente que se sobrepõem aos cuidados médicos e de enfermagem são maiores, a gente diz que isso prejudica a terapia do paciente. Então, não vai ajudar se o paciente deveria receber uma medicação tal, mas a família está se recusando. Por exemplo, agora mesmo, no meu postinho de saúde, nesse período de coronavírus, é muito comum eu encontrar famílias protestantes que dizem assim: eu não vou usar máscara. Não vou usar máscara para sair porque eu tenho um Deus que me protege, eu tenho uma fé inabalável e eu tenho certeza que esse vírus não vai alcançar em mim nem na minha família, porque nós temos fé e porque Deus nos protege. Claro que a fé, ela é importante, ela é crucial, porém, a comprovação científica é que ninguém está imune ao vírus, ao coronavírus. Nesse período de pandemia não existe ainda uma vacina, não existe uma imunidade de rebanho, não existe uma proteção individual ou coletiva que possa garantir que ninguém vai pegar o vírus. Então veja aí, mais uma vez, a religião se opondo, se sobrepondo com as evidências científicas e com a questão assim da própria saúde pública e das recomendações sanitárias. Então, claro que a gente vai conversar com esses pacientes, a gente vai conversar com esses familiares, no sentido de conscientizar, de educar, a educação em saúde, para que a gente possa tentar trazer esse paciente e esse familiar para o nosso lado e que ele possa mudar a mentalidade dele e contribuir conosco na questão da geração de cuidados para o paciente. E claro, a gente recomenda que todos, principalmente nesse período de pandemia, utilizem os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, como por exemplo as máscaras, certo? Coisas que a gente ainda tem que enfrentar a questão do dogma religioso para mostrar a eles que o uso de máscara ele é sim recomendado nesse período de pandemia, principalmente quando se sai e quando se expõe ali a outras pessoas. Deixei na aula passada um artigo para vocês lerem sobre a eficácia dessas máscaras, tá, gente? Que vocês leiam e que realmente aprimorem a questão da leitura de vocês. Contribuições da enfermagem diante da recusa do paciente em casos de quando o paciente se recusa ao tratamento. Primeiro, diálogo permanente com os entes e os familiares. Segundo, demonstração das terapias salvadoras. Então, eu posso muito bem chegar diante de um testemunho de Jeová e dizer assim: o sangue salva, o sangue é vida. O sangue vai fazer com que o paciente ele não morra, porque o sangue ele é um dos elementos mais vitais do nosso corpo e sem ele a gente não consegue viver. Por isso que o paciente tal precisa do sangue, da bolsa de sangue, do hemodderivado para poder recompor, assim, recuperar a sua saúde.
Claro, o diálogo, a educação em saúde, a gente vai aos poucos mudando a mentalidade das pessoas. Auxílio por meio de líderes religiosos e espirituais. Bem, a gente pode chamar o padre diante de um paciente crítico, enfermo, para que ele possa ir ali no momento da visita, dar a unção dos enfermos, né, ao doente. Se for um paciente protestante, a gente pode chamar o pastor para uma conversa, um diálogo, um conforto espiritual para o paciente, né? E aí a gente vai, claro, associando sempre a religiosidade do paciente com o nosso trabalho, com o nosso saber fazer de enfermagem. Observar determinações judiciais para a manutenção das terapias. Então, no caso que eu citei para vocês, da questão dos testemunhos de Jeová, quando se há recusa, mas quando se vem o Estado e a Justiça obrigando que seja feito aquele procedimento da hemotransfusão, então a gente vai realizar o procedimento. E as decisões que implicam questões éticas e juízos de valor frente ao paciente e à família. Precisamos sempre desmistificar os juízos de valores, ou seja, tentar mudar realmente a mentalidade das pessoas através do diálogo e da educação em saúde. Manutenção dos cuidados básicos atrelados aos cuidados recusados. Então, por exemplo, a família está se recusando, que não quer de jeito nenhum que o paciente faça a hemotransfusão, por questões religiosas. Até que se tenha uma decisão superior, digamos assim, uma ordem judicial, ou até que se tenha uma ordem do próprio comitê de ética do hospital de que pode fazer ali a transfusão sanguínea, a gente pode ir, por exemplo, administrando no paciente cristalóides, que são soros, soro fisiológico, soro Ringer, que ali, esses soros, eles vão ajudando a aumentar o volume sanguíneo do paciente. Claro que não é a bolsa de sangue que ele necessita, mas vai ajudar até que se tome uma decisão concreta ali sobre realmente fazer a hemotransfusão. Então, a gente vai procurando sempre essas outras terapias adicionais, né? Se o paciente se recusa, por exemplo, no curativo, ele não quer que seja feito, que seja utilizado uma determinada pomada. A gente conversa com ele e administra outras opções, outras pomadas ou outros óleos cicatrizantes, como o AGE. E aí a gente vai contornando a situação e vai também oferecendo cuidados básicos a ele. E cuidados emergenciais também. Registro em prontuários e em termos de recusa e consentimento livre e esclarecido, assinados pelo paciente e seus representantes legais. Então, a família não quer que faça o procedimento, o paciente está se recusando, assinar o termo. Mesmo com o termo, tem que ter ali um parecer dos outros profissionais de saúde que estão ali no plantão. Vocês fazem um documento próprio dizendo que o paciente se recusou ao procedimento tal, por motivos religiosos, e que, por isso, ele respondendo e se responsabilizando por qualquer complicação ou qualquer sequela que ele venha a ter em virtude da falta daquele procedimento. E aí é feito um documento padrão, que geralmente nas UTIs tem, que é no livro de ocorrências. Você também registra essa recusa do paciente no livro de ocorrências e explica o porquê, né? O motivo de não ter realizado aquele procedimento. E o respaldo da equipe de profissionais. Gente, lembrem sempre, diante dessas questões éticas, desses dilemas que a gente encontra na UTI, o que mais vale é a nossa vida profissional, é o nosso ganha-pão, é o nosso corém. O que mais vale é aquilo que mantém a gente estável, que é o nosso emprego. Então, jamais façam alguma coisa que coloque em risco a carreira profissional de vocês. Ajam sempre com prudência, com coerência. Nunca façam as coisas nas pressas, nunca tomem decisões precipitadas sem antes pensar, parar para pensar. E vocês técnicos, claro, sempre em associação e em consenso com o enfermeiro da equipe, que é o supervisor de vocês, para que junta toda a equipe possam tomar as decisões sempre acertadas, certo?
Bom, hoje o que eu tinha para falar com vocês era sobre essas questões. Próxima aula teremos uma coisa mais aprofundada mesmo da UTI, alguns procedimentos que a gente executa na UTI. E na outra aula também veremos a questão de doação de órgãos, que é feita no ambiente de centro cirúrgico, mas com o paciente internado em UTI também. E hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso. Fiquem todos com Deus. E hoje não teremos atividade, certo? A gente vai tentar debater um pouco no grupo, mas não vai ter atividade para ser respondida hoje, certo? Então, tchau e até a próxima.